facto, a notícia do seu regresso provocou um grande bruá nos meios políticos e jornalísticos portugueses. Moraes Charmento disse o seguinte, ele disse que o seu regresso revela que o senhor é um homem sem medo, o que me parece que é um elogio, e disse também que é um homem sem vergonha, o que não me parece um elogio. Como é que comenta estas palavras? Bom, tem toda a razão ao não considerar isso um elogio. Eu digo que isso diz tudo da direita política. A direita nunca foi capaz de combater de forma democrática, nobre e elevada comigo. Sempre fez desse debate político e dessa disputa política uma dimensão pessoal. Essas palavras não contribuem nada para a elevação do debate político. Como é que alguém se refere ao outro falando de vergonha? Você acha que isso é um contributo para a elevação do debate político? Você acha que isso é linguagem? Acha que o nosso país ganha alguma coisa se o nosso debate democrático entra numa linguagem básica que usa o insulto, o ataque pessoal? Lamento muito, mas é a direita que acha que eu não tenho direito sequer à palavra, que eu, porventura, me comporto de forma desajustada quando aceito um convite da RTP. E mais, se me dá licença, deixe-me só esclarecer um ponto. Até vi hoje declarações de líderes políticos da direita insinuando, e alguns até afirmando, que eu não fui convidado pela RTP, que eu me ofereci à RTP. Ora bem, isso é apenas mentira. Isso como espero que a Direção de Informação possa confirmar, obviamente, que o convite foi da Direção de Informação. É isso mesmo, o convite partiu de vocês. Demorámos algumas semanas, aliás, a chegar a um acordo. Eu refleti durante umas semanas e cheguei à conclusão que devia aceitar o vosso convite. E fui eu que exigi também nesse contrato figurasse que a minha prestação na RTP é uma prestação pro bono, isto é, sem receber nenhum tostão da RTP, porque acho que a minha participação no debate político é não apenas um direito que tenho, mas também um dever. Esses são os factos, posso confirmá-los. Que parcela de responsabilidade pelos problemas atuais lhe cabe a si? Ora bem, a questão da responsabilidade é uma questão que está inerente à governação, inerente a quem assume responsabilidades políticas. Todos os que assumiram responsabilidades políticas têm responsabilidades e têm, naturalmente, que fazer face aos resultados e reconhecer que nem sempre, à luz do que se sabe hoje, as coisas correram bem, e nos casos correm bem, noutros casos correm mal, porque todos os governos e todos os políticos cometem erros. Só não comete erros quem não faz nada, quem não se candidata a nada, quem não toma decisões e mais, e quem não se candidata à ação. Porque a política faz-se com a ação, com a empreender, a fazer alguma coisa. Agora, desculpe uma coisa, nós estamos a falar de um momento muito importante. Daquele momento em que o Conselho Europeu discutiu em Bruxelas o PEC 4 português. E nesse momento, estou a falar de março de 2011. Março de 2011. E nessa altura, a decisão da Europa, que como se lembra era uma decisão para ter uma abordagem global dos problemas europeus, basicamente era a ideia de onde colocar a linha vermelha. E eu fiz tudo o possível, e por isso apresentei o PEC 4 publicamente em Portugal um dia antes, para que a Europa apoiasse esse PEC 4. O Paulo Ferreira diz, mas o que é que lhe garante que o PEC 4 teria sucesso? Bom, o que me garante que o PEC 4 teria sucesso é apenas o apoio do Banco Central Europeu, o apoio do Conselho Europeu e o apoio da Comissão. Porque aquele discurso do Sr. Presidente da República, quando tomou posse, foi um discurso de oposição ao Governo. A verdade é que o Sr. Presidente da República fez tudo para haver uma crise política. E foi, digamos assim, a mão escondida atrás dos arbustos da crise política. A crise política foi, de certa forma, despoletada por aquele discurso. E o ponto é o seguinte, é que... a queda do seu governo. Não, estou a dizer que o Sr. Presidente da República não fez nada para evitar isso. E mais, e com aquele discurso, colocou-se numa posição de dar um sinal político evidente à oposição que podia, sem a intervenção do Sr. Presidente da República, provocar essa crise política. E aqui neste ponto, desculpe, é apenas um ponto importante, Paulo Ferreira. Muito rapidamente. Muito rapidamente. É que isto explica a posição e o comportamento atual do Sr. Presidente da República. Eu vejo muita gente questionar-se porque é que o Sr. Presidente da República não faz nada. Porque é que o Sr. Presidente da República não intervém mais. Eu vejo que há nisto uma razão evidente. A razão é esta, é que o Sr. Presidente da República
esteve na origem desta solução política. O Sr. Presidente da República é, digamos assim, um patrono desta nova solução política. E por isso não compreendo como é que ele pode agora fazer alguma coisa quando esteve na origem e contribuiu para que esta solução política tivesse Acha que o Presidente da República sucesso. está moralmente vinculado a esta solução política? Acho que o Presidente da República está não apenas moralmente, não direi, mas está politicamente vinculado por duas razões. Isso vê-se muito claramente se observar a duplicidade de critérios e de discursos do Sr. Presidente da República com o anterior governo e com este. Com o anterior governo havia um limite para os sacrifícios. Com este já não há limites para os sacrifícios. Como diz há bocado, que garantias pode dar que o PEC 4 resultaria? Pergunta Paulo Ferreira. Como é que tem a certeza? Bom, certezas ninguém terá, certamente. Mas não teríamos o dever moral de tentar? Não deveríamos fazer tudo para não pedir ajuda externa? Se a União Europeia tinha naquele momento, naquela noite, colocado uma linha vermelha, por que razão a oposição não compreendeu? E falo principalmente do PSD. Nunca, em matéria de política europeia, os dois partidos, se tinham desavindo em matéria tão sensível. Nesse momento, o PSD tomou uma posição. Preferimos pensar mais naquilo que são os nossos interesses partidários, tinham pressa de chegar ao poder. Bom, e a consequência disso é esta. Perguntemos-nos agora, o que é que o país ganhou com essa crise política? Porque não sei se estão recordados que na altura o PSD fazia o seguinte discurso: basta mudar o primeiro-ministro, basta mudar o governo. A narrativa que tem sido contada aos portugueses é esta, e é tão infantil quanto primária, que é a ideia. O governo, o primeiro-ministro, acreditavam que essa solução era execuível. O primeiro-ministro é o responsável por tudo. Se o substituirmos, regressaremos imediatamente ao céu azul da felicidade eterna. A verdade é que a experiência destes últimos 2 anos mostrou como essa narrativa Vamos era uma então narrativa ver qual é o errada. seu pensamento. Nós, com os anteriores PECs, não precisámos de recorrer a nenhuma ajuda externa. Este PEC Mas 4 houve a necessidade era... de reforçar a austeridade sucessivamente. Sim, e ouça, vamos lá ver, o mesmo se passa com a Espanha. A Espanha tem um PEC que pode mudar daqui a um ano, mas não pediu ajuda externa. O que eu quero dizer é que o chumbo do PEC 4 conduziu Portugal ao pedido de ajuda externa, criou uma crise política e obrigou-nos a pedir ajuda. Portanto, pretenderem responsabilizar pela ajuda externa, desculpe, é uma mistificação histórica. Eu tinha uma solução, defendi essa solução em Bruxelas, ela foi aprovada em Bruxelas e foi chumbada aqui no nosso país. Portanto, eu assumo as responsabilidades que tenho, os outros assumam as responsabilidades que têm. A responsabilidade por pedir de ajuda externa foi consequência da atitude da Assembleia da República de chumbar o PEC 4. José Sócrates, a propósito do PEC 4, Cavaco Silva fez-lhe uma crítica duríssima. Ele acusou de ter sido, e eu vou citar, de uma falta de lealdade institucional que ficará registada na história da nossa democracia. Como é que o senhor responde a esta crítica que foi feita no ano passado na publicação do prefácio do roteiro do Presidente? Essa é uma questão da maior importância. E deixe-me, então, se me pede para fazer um comentário sobre o Sr. Presidente da República... Eu, para já, pedia-lhe que fizesse um comentário sobre esta questão concreta que eu estou a colocar. Desculpe, mas eu acho que se coloca a questão do Presidente, eu quero dizer algumas coisas quanto à questão presidencial. Porque, como diz, essa matéria é da maior importância. É que o Sr. Presidente da República fez-me uma acusação de deslealdade. Falta de lealdade institucional. Falta de lealdade institucional. Ora bem, eu quero começar por dizer que acho extraordinária esse comportamento do Sr. Presidente da República. Passemos por cima da atitude do Sr. Presidente da República, que diz tudo. Faz-me um ataque pessoal escrito 1 ano depois de eu ter saído do governo, ou menos de 1 ano. Março de 2012. Março de 2012, portanto, basicamente 1 ano depois do chumbo do PEC 4, depois de eu estar fora da vida política e depois de eu me ter remetido ao silêncio. Isso diz muito da atitude do Presidente da República. Mas eu quero dizer-lhe o seguinte, é que eu não vejo na atitude do Sr. Presidente da República, ou melhor, não reconheço no Presidente da República nenhuma autoridade moral para dar lições de lealdade institucional. Lamento muito, mas não vejo. E não posso conceder-lhe isso. Eu quero recordar 2 episódios. O primeiro é este.
é que em 2009 nasceu na Casa Civil do Sr. Presidente da República e pela primeira vez na história democrática do nosso país uma conspiração organizada e inventada contra o governo, para deitar abaixo um governo legítimo em funções e baseado na ideia de que, ou baseado na acusação, de que o governo estaria a espiar a Casa Civil do Sr. Presidente da República. Isso foi uma invenção e uma conspiração que nasceu na Casa Civil do Sr. Presidente da República. E nunca o Sr. Presidente da República se demarcou dela. Pelo contrário, o Sr. Presidente da República, o que fez, nessa altura, foi chamar os responsáveis pela segurança no nosso país para lhes fazer as perguntas caricatas a propósito da segurança das suas comunicações na Presidência da República, pretendendo dar uma espécie de confirmação da notícia de que se sentia ameaçada às suas comunicações. Por outro lado, desculpe, deixe-me acabar, eu sei que está com pressa para passar a outros assuntos, mas já que me fez a pergunta, eu tenho que lhe responder, porque isto é matéria de maior importância e muito sensível. Eu não reagi. Por outro lado, o Sr. Presidente da República nunca tomou nenhuma atitude com esse assessor de imprensa do Sr. Presidente da República que planeou, concebeu e executou essa operação. Estou a falar de Fernando Lima. Estou a falar do assessor Deixou do de Sr. ser Presidente da assessor de República. imprensa. E foi promovido na Casa Civil. Ainda hoje ocupa funções. A partir desse momento, eu tirei as minhas conclusões quanto à lealdade do Sr. Presidente da República com os outros órgãos de soberania. Mas há mais. Mas está Há um segundo acusado momento. ao Presidente da República Há de um falta de segundo lealdade momento. também nesses momentos. Estou a dizer que o Sr. Presidente da República não tem nenhuma autoridade moral para falar com o anterior governo de lealdade institucional. E há um segundo momento que os senhores recordam. Foi o momento da tomada de posse do Sr. Presidente da República por ocasião do segundo mandato, onde o Sr. Presidente da República, basicamente o que faz é um discurso salientando todas as dificuldades do país e esquecendo qualquer referência à crise internacional. Basicamente dizendo todos os problemas que o país enfrenta são da responsabilidade do governo. E até dizendo uma outra coisa, fazendo um apelo aos jovens para que se manifestassem. Apelo esse que depois foi contido uns meses mais tarde, quando o Sr. Presidente da República teve que ir a uma escola e achou que nessa altura as manifestações dos jovens já punham em causa a segurança do Presidente da República. Em síntese, porque eu gostava de... Deixe-me concluir para dizer-lhe o seguinte. O problema do Sr. Presidente da República, isso tem a ver também com a questão atual, é o seguinte, é que o Sr. Presidente da República sempre usou dois pesos e duas medidas ao tratar com o anterior governo e ao tratar com este governo. No meu tempo, nós sempre pagámos o 13º mês, o subsídio de férias aos pensionistas e aos funcionários públicos. Nessa altura, o Sr. Presidente da República achava que havia limites para os sacrifícios. Mas com este governo, quando são retirados 2 vencimentos às famílias portuguesas, o Sr. Presidente da República já nada diz.